Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje, no nosso Perguntas e Respostas, vamos falar de um tema bem parecido com a última pergunta. Porém, a pergunta é: a doutrina espírita crê na Bíblia? Não só crê, como é uma continuação, digamos assim, da Bíblia, né? As duas se integram e se complementam. Tá? Até porque se não tivesse existido a Bíblia, provavelmente o Espiritismo seria um pouco diferente. Talvez existisse, mas de uma outra forma, porque fenômenos espirituais sempre ocorreram. Um exemplo é nos antigos egípcios, onde se reconhecia, inclusive, tem uma parte da história que estuda isso, o que significavam os deuses para eles, de onde eles tiravam isso, supostas manifestações. Então, uma questão bem aprofundada da história da religião. Mas em questão da pergunta, é muito importante compreender que às vezes existe combatentes contra o espiritismo, que ele faz parte de um conjunto que integra-se à Bíblia. Ou seja, ele faz certos apontamentos que não foram feitos, né, através da igreja. Ele também não é um combatente da igreja. A igreja hoje eu não vejo também como um combatente do espiritismo, porque tem que existir harmonia entre as religiões, porque elas, né, caminhando pela mesma estrada, tendem a ajudar muitas pessoas necessitadas. Inclusive, aí tem pessoas que já, né, são espíritas, mas também, de certa forma, têm, digamos assim, receios de religiões afros, por exemplo. Tem espíritas que olham para a Umbanda, para o Candomblé, com um certo receio, né, com uma certa distância, com um olhar mais de que pode não ser muito bom, enfim. Até conheci pessoas assim. Mas é muito importante nós tirarmos as nossas próprias conclusões com base nos nossos estudos. A Umbanda, por exemplo, é uma religião nova, comparado com outras religiões, por exemplo, e que tem também origens, segundo relatos, né? Tem ali os seus traços vindo do espiritismo, né? Então, são complementos. Bom, tivemos novamente ali uma desconexão na nossa câmera e aí a gravação caiu, então nós estamos novamente reiniciando, né, para incluir mais tempo do vídeo, a gravação. O que eu quero trazer, afinal, para vocês é que nessa questão do crer na Bíblia, eu até li uns artigos, tem muitos artigos que combatem, né, o espiritismo se relacionando com a Bíblia. Só que eu acho algo tão interessante isso, porque é um combate tão desnecessário. Como eu já relatei, inclusive, aquilo que leva para um caminho bom não tem como ser ruim. E as pessoas se focam muito mais neste conflito entre de que tal religião não pode citar outra religião, não pode ter esta ligação com outra religião, porque aquela religião não pode, como eu estava lendo num artigo, tá, que escreveram, um blog ali, que
a pessoa botou assim: o Espiritismo não acredita na Bíblia. Achei interessante, aí fui ler ali os argumentos, né? Só botou diversos argumentos. E até, inclusive, citou partes e trechos de livros do Allan Kardec, e eu não sei de onde foi citado aquilo, de onde a pessoa tirou aquela fonte, que nos trechos, basicamente, Kardec dizia que não existia Deus, ou que o que estava na Bíblia era mentira, algo totalmente incoerente e que falta com a verdade, inclusive porque existe o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente, né, relatos bíblicos comentados né, pelos espíritos ali com Allan Kardec. Que são as respostas. Para quem não conhece o livro, é aquele perguntas, basicamente, né, as perguntas que Allan Kardec fazia e era respondido através do médium. É assim que ele ia montando os livros. Porque Allan Kardec em si, ele não era um médium que psicografava, ou de psicofonia, ou qualquer outro tipo. Ele simplesmente era um pesquisador. Então ele usava outros médiums, né, no caso, diversos médiums, para escrever os seus livros. Então ele fazia os embasamentos dele, com a resposta dos espíritos, com as suas dúvidas. Então assim ele ia montando os livros. Mas de fato, o Espiritismo realmente crê muito, né? Usa muito a Bíblia como um grande alicerce para fazer, inclusive, os seus aprofundamentos históricos, para conceituar muitas coisas, para descrever as nossas condutas, nossa moral, como devemos levar a vida, trazendo um outro ponto de vista, como eu relatei, que agrega muito para nós. Um ponto a refletir a mais. Então, esse tipo de combate, se você botar ali no Google, se o Espiritismo crê na Bíblia, você vai achar muitas, até um blog ali, falando sobre isso, e as pessoas debatendo, e inclusive tem pessoas que falam que se você ouve o Espírito ou faz alguma coisa, é o próprio diabo, mas como eu já relatei, se você faz algo bom, inspirado numa orientação espiritual, não tem que não ser o diabo, porque o diabo não pode fazer o bem. Justamente, né, e por esse conceito, o diabo é quem faz o mal. Então ele quer lhe enganar que você faça o bem para você fazer o mal, algo que começa a não fazer muito sentido. Porque quem já frequentou um centro espírita, um centro de umbanda, enfim, nas palestras são muitas vezes apresentados trechos bíblicos de questões bíblicas, e muitas vezes envolvendo harmonia, manter a paz dentro de casa, recuperando muitas vezes pessoas que estão desesperadas, fazendo inclusive projetos sociais. Pode tudo isso ser obra do diabo? É uma questão a ser levantada, uma reflexão. Então as pessoas acabam conceituando porque não se aprofundam no tema. Como pode uma pessoa falar sobre obras de Allan Kardec se provavelmente nunca leu as obras de Allan Kardec? Porque se tivesse lido as obras, não teria esse ponto de vista. E são 5 ou 6 obras que dá mais de 1000 páginas. Então são coisas que não começam a não fazer muito sentido. Então tem que tomar sempre cuidado quando for pesquisar esse tipo de tema, e mais quando é um tema que bota uma religião contra a outra. No caso dessa eu fui ler porque até porque eu pego a pergunta, então eu vou dar uma olhada no meu material para me aprofundar um pouco mais. E diz que o Espiritismo usava por conveniência os ensinamentos bíblicos, e depois a hora desmentia que não acreditava na Bíblia. Mas não culpa a pessoa que fez o artigo, mas às vezes a pessoa pega o material de uma pessoa que realmente faz isso para criar um certo conflito. Porque se pegar realmente, né, pessoas espíritas, espiritualistas sérias,
vai ver que não é assim que funciona. Tá certo, pessoal? Então sempre tomar cuidado com o tipo de material que vai se fazer a consulta, inclusive. Você deve sempre se aprofundar um pouquinho mais no tema para não tirar conclusões. Então a pessoa ali acaba se desgastando num debate, tentando defender. Cada um com a sua crença, é claro, mas de forma geral, reafirmo que o Espiritismo usa né, os conhecimentos passados através da Bíblia, né, para o seu desenvolvimento, inclusive, para se aprofundar nas questões espirituais que estão na Bíblia de uma outra forma. Tá bom? Então, até mais e até o próximo vídeo.